Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos viajar juntos mais uma vez, mas não esquece, se você está curtindo nossos vídeos, segue a gente e compartilha para continuarmos trazendo muita coisa bacana para vocês. E hoje, no Viajar é Currículo, quero te convidar a pensar fora da caixa. Imagina que vamos para a Flórida, nos Estados Unidos. Já sei, você pensou em Disney, Outlet, International Drive. Eu amo muito tudo isso, mas a Flórida vai muito além. É uma região com muita cultura e história. E hoje nós vamos embarcar para um bairro muito interessante em Tampa, Ybor City. Imagina que você está andando de carro nas highways americanas, em meio àquela construção toda e tecnologia que os Estados Unidos sempre nos remete. E de repente, você chega num lugar onde precisa parar para que as galinhas atravessem. É isso aí, galinhas. Lá, as galinhas andam pelas ruas e é preciso respeitá-las. E não é um lugar de interior, é bem no meio de Tampa. A população de galinhas selvagens que atualmente reside em Ybor City são descendentes diretas de galinhas que viviam nos quintais dos primeiros residentes do bairro há mais de 100 anos. As galinhas de Ybor City, cruzando as ruas, são uma visão bem-vinda para aqueles que vivem, trabalham e visitam a área. E são protegidas por lei. Inclusive, quando existe uma ameaça de tempestade, elas são recolhidas para proteção. Mas não é só isso que é peculiar em Ybor City. E para explicar a riqueza deste lugar, eu preciso voltar um pouco na história. No início da década de 1880, Tampa era uma vila isolada, com uma população de menos de 1.000 habitantes e uma economia em dificuldades. No entanto, sua combinação de um bom porto, a nova linha ferroviária e um clima úmido atraiu a atenção de Vicente Martínez Ybor, um proeminente fabricante de charutos espanhol. Ybor mudou sua operação de fabricação de charutos de Cuba para Key West, Flórida, em 1869, devido à turbulência política da colônia espanhola. Mas as inquietações trabalhistas e a falta de espaço para expansão o levaram a buscar outra base de operações, de preferência em sua própria cidade-empresa. Ybor considerou várias comunidades do sul dos Estados Unidos e decidiu que uma área de matagal arenoso, logo ao nordeste de Tampa, seria o melhor local. Daí o nascimento de Ybor City. A fabricação de charutos era um comércio especializado e Tampa não possuía uma força de trabalho capaz de administrar as novas fábricas. Para atrair funcionários, Ybor construiu centenas de pequenas casas para o afluxo de trabalhadores de charutos, principalmente cubanos e espanhóis, muitos dos quais o seguiram de Key West e Cuba. Outros fabricantes de charutos, atraídos por incentivos fornecidos pela Ybor City para aumentar ainda mais a mão de obra, também se mudaram, tornando Tampa rapidamente um importante centro de produções de charutos. Os italianos também estiveram entre os primeiros colonizadores de Ybor City. A maioria deles veio de algumas aldeias no sudoeste da Sicília. A maioria dos italianos trouxe consigo suas famílias inteiras, ao contrário dos outros imigrantes. Ao contrário dos cubanos e espanhóis, os italianos chegaram sem saber fazer charutos. Eles trabalhavam como força de serviço auxiliar. No entanto, muitos deles acabaram se tornando fabricantes de charutos qualificados, ganhando mais do que os fabricantes italianos de charutos. Outros imigrantes italianos iniciaram pequenos negócios construídos em torno dessa indústria, como cafés, lojas de alimentos, restaurantes, pensões. Isso foi a base da pequena Itália, uma comunidade local. Também vieram para a cidade de Ybor alemães, os judeus, romenos e os chineses. Os chineses e judeus eram empregados principalmente em negócios de serviços e de varejo. Os alemães chegaram após a década de 1890, a maioria empresários. Nas fábricas de charuto, trabalhavam como gerentes, contadores, supervisores. As caixas de charutos eram feitas por fábricas de propriedade da Alemanha. Vários rótulos das primeiras caixas foram feitos por litógrafos alemães. Em 1887, Tampa anexou o bairro. Em 1900, o acidentado assentamento de prédios de madeira e ruas de areia na fronteira havia se tornado numa cidade agitada com prédios, ruas de tijolo, uma linha de bonde e muitas oportunidades sociais e culturais. Em grande parte, devido ao crescimento da cidade de Ybor, a população de Tampa saltou para quase 16 mil. E o mais interessante deste lugar é a diversidade cultural. Numa terra de imigrantes, sem internet, sem televisão, as comunidades começaram a realizar trocas de conhecimento, levando o primeiro networking de globalização a ser feito da forma possível. No fim do dia, as novelas de rádio eram ligadas e colocadas em janelas para que as pessoas interagissem, assim como o jornal. O rádio era trilingue. Aliás, o primeiro jornal trilingue das Américas foi lançado em 2022, o La Gaceta, e até hoje é publicado em espanhol, italiano e inglês. Esta era uma forma de garantir que os mesmos recém-chegados
tivessem acesso à informação e, através desse jornal, muitos imigrantes se alfabetizaram em inglês. A força do local era tanta que não havia político que não visitasse o local durante as suas campanhas. E até hoje, no meio deste centro urbano, ao chegar nas ruas de Ybor City, você vai deparar com a fabricação manual de charutos, a cervejaria alemã e todos esses contrastes culturais que fizeram deste local um endereço único de diversidade. É aí que vem a questão. Até hoje, encontramos resistência em empresas e em pessoas a aceitar a riqueza de diversidade, a entender como a pluralidade se faz necessária para o crescimento. E mais de 100 anos atrás, isso já era presente em Ybor City e os transformou numa potência. Existem diversos estudos que mostram quanto a diversidade cultural em uma empresa influencia seu sucesso. Promover a diversidade cultural dentro das empresas é importante para o enriquecimento da cultura organizacional e também para aumentar a produtividade, o lucro por meio das ideias e inovação que podem surgir. Portanto, não tem nada de moderno em inclusão e diversidade. Nós é que estamos muito atrasados se não aplicamos, pois essa é o receita de progresso e consolidação da sociedade. Pense nisto e promova sempre a inclusão. E não deixe de viajar sempre comigo. Para isso, segue o nosso canal, curte aqui embaixo o vídeo, não perde tempo. Afinal, nesta vida, tudo e todos somos passageiros. Até a próxima!